BNCC, ela é um documento extremamente relevante para essa prova. Por quê? Porque a Base Nacional Curricular Comum é um documento que orienta, né, as novas práticas pedagógicas do professor em sala de aula. Seja esse professor na educação infantil, seja esse professor no ensino fundamental, ou seja esse professor no ensino médio, tá? Então, assim, professor, mas é um documento muito longo, né? É um documento muito longo, mas de 2017, mas ele é um documento extremamente relevante. O que a gente repassou para vocês foi um PDF, né, que fala sobre a BNCC na educação infantil, que é bem diferente da BNCC no ensino fundamental e bem diferente também da BNCC no ensino médio, tá? Como vocês são professores pedagogos, é muito importante que vocês memorizem esse documento, né? Leiam esse material. Eu sei que muita gente não conseguiu ler todo, mas fica aí a minha contribuição para que vocês leiam esse documento, que de 50 páginas, que ele resume basicamente o que é essa BNCC. Primeiro, a BNCC ela tem princípios, né? Ela segue princípios. E aí costuma-se muito cair tanto da tanto em provas que cobra a BNCC para o ensino fundamental, ensino infantil e ensino médio, quais são os princípios da BNCC de acordo com as diretrizes curriculares, né? Então, os sistemas de ensino e as escolas adotam como norteadores as políticas educativas e das ações pedagógicas três princípios. Então, já muitas questões caem cobrando esses princípios, né? Os princípios éticos, que é o princípio da justiça social, da solidariedade, da liberdade e autonomia, né? De respeito à dignidade da pessoa humana, do compromisso com a promoção do bem-estar para todos. Para que servem esses princípios éticos? Para que eles possam contribuir para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação na escola. Então, as práticas pedagógicas dos professores têm que obedecer princípios éticos, né? Princípios também políticos. Quais os princípios políticos? Os princípios políticos se baseiam no reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania desse aluno, né? Do respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático, né? Nas instituições de ensino e dos recursos ambientais. Para que servem esses princípios? Eles servem para que esses alunos entendam que o ensino ele vai ser ministrado na busca da equidade, né? Do acesso igual para todos, né? Acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios. Então, são princípios políticos. O norte do princípio político é que a BNCC vai obedecer reconhecer esse aluno como um cidadão que tem direitos, certo? Então, essa criança que está em processo de aprendizagem, ela tem direitos, ela é um ser dotado de direitos. Ela não é porque é criança não sabe nada. Não, ela tem seus direitos, ela sabe muita coisa, ela traz consigo a aprendizagem e ela vai contribuir ali no processo pedagógico do fazer, né? Do fazer, do brincar e educar, que são eixos norteadores da prática da educação infantil, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa criança ela tem que entender que ela está numa dinâmica que obedece princípios políticos, né? Éticos e políticos. E princípios estéticos. Qual é o princípio estético? Estético é cultivar no aluno essa sensibilidade, né? Juntamente com a racionalidade, no enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade. O estético, ele está mais observando como é que essa criança, no fazer, né, no brincar e educar, aprende, né, a partir das suas vivências e experiências, das suas manifestações culturais, do que ele traz consigo, né, da sua cultura, da sua história, da sua memória, da sua identidade. Né? Os princípios estéticos é a impressão, é como se fosse o RG, é a impressão digital do aluno, né? Como se fosse ele assinalando que ele ali, ele é um ser individual que traz consigo, né, uma cultura. E aí ele vai contribuir para uma educação de qualidade ali dentro do espaço escolar. Então, essa sensibilidade, juntamente com a racionalidade do aluno, né, enriquece a forma de expressão que ele está ali, a criança está ali, por exemplo.
Tem um aluno meu que ele é bem criativo, ele gosta de dançar e tudo, ele é um menino. E assim, o nome dele é até, não pode nem falar o nome dele por causa do, ele é criança, né? Mas assim, ele é um aluno assim, super, ele se sobressai, assim, não porque ele é muito inteligente, mas porque ele gosta de se expressar. Então, a própria carga, né, cultural que ele carrega consigo, né, se desprender, ser uma criança super que gosta de dançar, gosta de se expressar, faz com que ele marque ali, dentro da turma dele, um princípio estético, porque ele está marcando presença. A gente, quando vai dar aula, sempre pensa nele. Então, cada aluno tem pode assinalar a sua cultura e a sua identidade e a sua verdade na sala de aula. Para que servem esses princípios estéticos? Para a valorização das diferentes manifestações culturais dos alunos, né? Especialmente as da cultura brasileira, né? A construção das identidades plurais, as identidades solidárias. Então, cada aluno vai contribuir ali, né, na formação daquele espaço, né, com o seu conhecimento de mundo. Eu passei para vocês esse quadro, que ele fala sobre as 10 competências gerais da Base Nacional Curricular Comum. Tá? Cada competência, ele já está lá no grupo, né? É um infográfico, né? Cada competência, ela traz, são 10 competências, tá? Cada competência, ela traz para a BNCC, essas 10 competências são para toda a base, tá? Não só para o ensino infantil, não, tá? São para toda a base. Geralmente costumam cair em questões também, tá? Mais uma vez, né? Eu volto a frisar que a BNCC ela será foco aí de 5 ou 6 questões da sua prova. Na verdade, toda a prova vai ser baseada na Base Nacional Curricular Comum, que é um eixo, é um documento norteador da prática pedagógica. Então, todos os currículos de todos os estados e municípios, eles são feitos, já estão escritos, né, com base na BNCC. E aí, obedecendo essas 10 competências, né? A primeira competência é o conhecimento. Né? O conhecimento serve para quê? Então, são 10 competências: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, conhecimento 1, pensamento científico, crítico e criativo 2, repertório cultural 3, comunicação 4, cultura digital 5, trabalho e projeto de vida 6, argumentação 7, autoconhecimento e autocuidado 8, empatia e cooperação 9, responsabilidade e cidadania 10. Então, responsabilidade e cidadania 10, né? Então, são 10 competências. Cada competência ela tem um objetivo específico e elas têm uma finalidade, tá? Então, valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social e cultural. Essa competência é a competência do conhecimento. Como é que o aluno adquire a competência? A competência é o fruto do aprendizado. Então, por exemplo, o professor vai trabalhar habilidades e competências em sala de aula para que essa criança possa ter conhecimento, né, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Tá? Então, conhecimento valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social e cultural. É a primeira habilidade, tá? Da BNCC, que a BNCC cobra ali no documento, tá? Então, valorizar, né, os conhecimentos sobre o mundo físico, social e cultural e digital. Para quê? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. A 2, o pensamento científico, crítico e criativo. Para que serve? Ela serve para que o aluno possa exercitar a curiosidade intelectual, utilizar as ciências como criatividade, com criticidade e criatividade. Para que serve? Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. A competência 3, repertório cultural, serve para valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, para que o aluno possa o quê? Fruir e participar de práticas diversificadas do projeto artístico-cultural, certo? Na escola e fora dela. 4, comunicação, utilizar diferentes linguagens. Para quê? Para que o aluno possa expressar-se
partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Competência 5, cultura digital. Né? Para que serve essa competência? Para que o aluno possa compreender, utilizar e criticar criar tecnologias digitais de forma criativa, forma crítica, significativa e ética. Para que serve essa competência no aluno? Para que ele possa se comunicar e acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autonomia. Ó, essa cultura digital é uma competência que cai muito em concurso, em prova de concurso, tá? Muito mesmo. Essa aqui, a 2 também cai muito em concurso. Vocês têm que memorizar as 10. Vamos lá. A 6, trabalho e projeto de vida. Inclusive, no ensino médio, né? Não vai cair na prova de vocês, mas vale salientar que no ensino médio existe uma disciplina chamada projeto de vida. E essa disciplina ela foca justamente para que o aluno possa traçar um panorama do que ele quer para a vida dele. Né? Ele quer fazer uma faculdade, ele quer fazer um curso técnico, ele quer abrir uma empresa, ele quer empreender. O que é que ele quer? Qual é o projeto de vida? Né? Essa disciplina está dentro dessa habilidade. Inclusive, no ensino médio, os professores ministram essa disciplina sobre projeto de vida. Para que serve essa competência? Para valorizar e apropriar-se dos conhecimentos das experiências que o aluno traz consigo. A gente não vai colocar, por exemplo, esse menino que adora se expressar, dançar, cultura, artes. Provavelmente ele não vai ser um engenheiro. Engenheiro, né, aqueles engenheiros que ficam trancados, fazendo mapas, pode ser que ele seja, né? Mas ele tem uma tendência a ter profissões que lidem mais com a expressividade, né, a comunicação. Então, é preciso que o professor possa, nessa disciplina, mostrar para ele quais os caminhos que ele tem mais aptidão, porque ele vai se sair melhor nessa disciplina. Ele é uma criança, ele pode possivelmente mudar, né? Mas, assim, a gente sabe que as profissões que ele vai se dar melhor são as profissões relacionadas à expressividade, comunicação, porque é um que gosta de expressar, gosta de aparecer, gosta de dançar, então ele está mais ligado a essa área, né? E essa habilidade ela serve para valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Para que serve essa habilidade? Para fazer com que o aluno entenda o mundo do trabalho e fazer as escolhas alinhadas à cidadania e ao seu próprio projeto de vida, né? Obedecendo à sua liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. A competência 7 fala sobre argumentação. Ela está muito relacionada à língua portuguesa, mas ela também está em todos os eixos. Nenhuma habilidade e competência dessas está restrita apenas a uma disciplina. Até porque o currículo, né, a BNCC considera a interdisciplinaridade como prática pedagógica. Tá? Mas a argumentação está muito relacionada à língua portuguesa, porque vai trabalhar muito a se expressar, tanto escrita quanto a fala, né? Essas habilidades comunicativas. Então, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Para que serve? Para que o aluno possa conseguir formular, negociar, defender ideias, defender pontos de vista e decisões comuns com base nos direitos humanos, né, na consciência socioambiental e o consumo responsável na ética. A 8 é o autoconhecimento e autocuidado. Essa competência cai muito bem como curso, né, em provas. Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecer suas emoções e a dos outros, como autocrítica e capacidade para lidar com elas. Esse autoconhecimento e autocuidado é muito comum. Agora, é uma competência nova e trabalha muito o aluno se reconhecer, professor, eu estou um pouco ansioso, eu estou um pouco nervoso, ele reconhecer as suas próprias emoções, né? Ela está mais ligada à inteligência emocional, quando o aluno reconhece ali que ele não está bem, ou então quando ele está feliz, né? Quando ele está grato, reconhecer essas emoções é algo importante para que ele possa aprender a lidar também com as frustrações no ambiente escolar. A 9, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Para que serve essa competência? Para fazer, se respeitar e promover o respeito aos outros e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. Essa empatia e cooperação também
está muito relacionada ao respeito para com o outro, né? Quando o aluno, ele sabe que existem colegas que têm outras visões de mundo, que têm outras orientações ou condição sexual distinta da dele, mas ele respeita o espaço do colega, tá? Né? Ele não pratica bullying, não pratica preconceito, não pratica racismo, que ele compreende que eles estão ali e todos eles são iguais. Eles estão ali em par de igualdade de direitos. Vamos lá, e a 10, responsabilidade de cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Essa competência está muito relacionada a tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos e inclusivos, né? Sustentáveis e solidários. Então, esse quadro, ele é bem bacana, bem bonito, bem ilustrativo, né? E aí ele está ligado a um grupo. Ele tá até na própria BNCC, ele está lá na BNCC, ele está ligado a um globo. Por quê? Porque a aprendizagem, ela é esse todo. Essas competências, elas vão estar, né, todas atreladas uma com a outra, para que a aprendizagem possa acontecer em sala de aula. Tá? Então, vamos lá. Então, eu já falei, a gente acabou de falar sobre essas competências. Agora a gente fala sobre educação infantil. Tem 3 pilares lá daquele documento que eu mandei para vocês que fala sobre educação infantil. Primeiro é os direitos de aprendizagem, que vocês têm que conhecer, tá? Olha, os direitos de aprendizagem é o conhecer-se, o conviver, o brincar, o explorar, o participar e o expressar. Todos esses direitos de aprendizagem que o aluno tem, eles estão circulando em torno dos princípios que a gente falou lá no início da aula, que são os princípios éticos, políticos e estéticos, né, que a gente acabou de ver. Então, esses direitos de aprendizagem, eles são importantes para que o aluno possa, na prática, na educação infantil, ele possa aprender. Vamos lá. Aí, os direitos de aprendizagem, né, nada mais são do que... vamos lá. Aí tem esse mapazinho que eu achei bem bacana para trazer para vocês, que fala CEP, SEB, para vocês decorarem quais são os direitos de aprendizagem do aluno. CEP, SEB. CEP, conviver, explorar e participar. CEP, conviver, explorar, participar, né? CEP e SEB, conhecer, expressar e brincar. Então, são quantos? São 6 direitos de aprendizagem. O que é o conviver? Conviver é quando a criança vai conviver com outras crianças e com adultos em pequenos e grandes grupos, ampliando o conhecimento de si mesmo, certo? A partir da BNCC, da educação infantil, os eixos estruturantes da educação infantil são as interações e brincadeiras, que a gente já vai falar daqui a pouco. A criança aprende a partir de 2 eixos, interações e brincadeiras, certo? E ela tem, dentro dessas interações e brincadeiras, esses direitos de aprendizagem garantidos pelo professor. Então, o conviver é quando a gente sabe que esse direito que ela tem de conviver vai fazer com que ela possa estar em contato com adultos e com outras crianças para que ela possa ampliar o conhecimento de si mesmo e do outro, certo? Ela vai aprender a reconhecer limites, certo? Então, esse conviver se concentra basicamente nisso. O explorar é quando a criança vai explorar movimentos, ela vai explorar sons, ela vai explorar formas, texturas, cores, palavras, emoções e transformações. Ou seja, então ela vai explorar porque ela vai descobrir. Então, muitas coisas que ela vai viver na sala de aula, na educação infantil, ela nunca viveu antes. Então, é nesse momento que ela vai aprender a explorar. Esse explorar é o que ela vai sentir, né? É os moldes, as formas, as cores, os sons, as palavras. Ela vai explorar nesse sentido. Participar, participar. Participar, o quê? Porque a criança vai participar ativamente, ela não vai ficar ali só ouvindo, até porque ela é uma criança. Ela vai falar, ela vai chorar, ela vai sorrir, ela vai brincar, ela vai pular, ela vai cantar, ela vai dançar. Então, com adultos e com outras crianças, né? Tudo dentro do planejamento, planejamento do professor ali. Então, esse participar é também um direito de aprendizagem que a criança tem. Conhecer, o segundo C, que é o C de conhecer. Quando a gente fala sobre conhecer, ela vai conhecer a si mesma e construir a identidade da pessoa social e cultural que ela vai ser no futuro.
Então, ela vai formar personalidade, caráter moral ali dentro da construção da identidade dela enquanto sujeito, certo? Dentro da participação. Expressar. O que é expressar? Expressar ela como sujeito dialógico, né? Quem é esse sujeito dialógico? Ele fala, ela tem uma resposta. Ela é um sujeito dialógico porque ela fala na espera de uma resposta. Se ela chora, porque ela está com fome, com sede, fez cocô. Então, ela está ali na interação com o meio. Então, até o chorar, ele é intencional da criança. Então, quando ela se expressa quando ela sorri, quando ela brinca, quando ela fica chateada, quando ela vai se expressando a partir do momento que ela é um ser dialógico, porque ela espera uma resposta do mundo, né? E dos adultos que estão ali em volta, das outras crianças também. Porque ela é um sujeito dialógico, ela é um sujeito criativo e ela é um sujeito sensível. Então, ela tem as suas necessidades, as suas emoções e seus sentimentos. E aí, um dos direitos de aprendizagem da BNCC, que a BNCC explora, é esse expressar-se. Expressar emoções, expressar sentimentos, para que ela possa, ali dentro daquela sala de aula, junto com o professor, junto com os coleguinhas, possa aprender, né? E também ter as suas necessidades, o acolhimento necessário, né? Dentro das suas necessidades do expressar-se. E, por último, o brincar. Né? O brincar como direito de aprendizagem. É a partir do momento da interação, brincar, do cotidiano, das diversas formas de brincar, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, ampliando e diversificando o acesso às produções culturais que a criança vai aprender. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês, como são 6 direitos, eles caem muito, eu trouxe aí para vocês. CEP e SEB. CEP, né? Conviver, explorar e participar. CEP. SEB. Conhecer, expressar e brincar. Conviver, explorar e participar. CEP. Conhecer, expressar e brincar. SEB. Fica aí para vocês memorizarem isso aí, que vai cair com certeza na prova. Então, vamos lá. Então, a gente acabou de falar sobre, né? A gente falou sobre os direitos de aprendizagem, não foi? Que é, eu estou trazendo aqui elementos cruciais da BNCC para a educação infantil. Não tenho como trabalhar em 1 hora, em uma aula, todas as coisas que estão lá, tá? Mas a gente acabou de falar um pouquinho sobre as competências gerais, os direitos de aprendizagem e os princípios, né, da BNCC, o ético, político e estético, que com certeza vão cair para vocês ali. E aí, por último, a gente vai falar sobre os campos de experiência, né? Quais são os campos de experiência? Os campos de experiências, eles são divididos, né? A educação infantil, os campos de experiências, eles são divididos por habilidades, né? Os campos de experiência, existe o eu, o outro e o nós, é um dos campos de experiência. Corpo, gesto e movimentos é outro campo de experiência. Traços, sons, cores e formas é outro campo de experiência. Fala, escuta, pensamento e imaginação é outro campo de experiência. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações é outro campo de experiência, certo? Cada campo de experiência, certo? Cada campo de experiência vai estar relacionado com as habilidades e com a capacidade daquela criança de exercer aquele campo, de acordo com a idade dela, certo? Então, o eu, o outro e o nós. Para que é esse campo de experiência, professor? Esse campo de experiência ele existe para a construção da identidade da criança. Ou seja, essa criança ela ainda está no imagético, ela está na subjetividade, ela ainda está nas relações interpessoais, né? Esse respeito próprio, coletivo, a sensação de pertencimento e a pertencimento em grupo. Ela se reconhece ali como criança, sentada do lado de outra criança. Então, esse eu, né, se reconhece como identidade, o outro e o nós. Então, ela se reconhece como pertencente, como inteira, ela reconhece o outro e ela reconhece o conjunto, o grupo, a turma, certo? Então, para que serve o objetivo desse campo é fazer com que as crianças reconheçam e valorizem as características e a sua própria identidade, a identidade dos outros, bem como respeitar os outros coleguinhas no espaço escolar. O segundo campo é o campo chamado corpo, gesto e movimento. Corpo, gesto e movimentos, que é um campo que propõe a exploração dos espaços, das sensações e brincadeiras como forma de descobrir possibilidades e limites corporais da criança. Para que serve esse campo, né? Esse campo ele serve para explorar os jogos,
as brincadeiras, as músicas, as danças e as linguagens artísticas e culturais da criança. Tá? Serve muito nesse sentido. Tá? O terceiro campo é o campo chamado traços, sons, cores e formas. Esse campo ele possibilita que as crianças, né, no meio de aprendizagem, possam, por meio das experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e diversas formas de linguagem. Com artes visuais, ela pode pintar, modelagem, colagem, fotografia, a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outros. Qual o objetivo desse campo, né? O terceiro campo. Ele visa, né? A BNCC fala que ele visa proporcionar experiências sonoras, artísticas e audiovisuais, bem como as intensidades das formas e cores no aluno. Então, quando ele vai pintar ali, quando ele mistura duas cores, ele vai ver que aquele tom, ele pode ser mais escuro, né? Então, um roxo mais escuro, um roxo mais claro, um amarelo mais escuro, um amarelo mais claro. Ele vai percebendo os traços, sons, cores e formas a partir, né? A música mais alta, a música mais baixa, né? As formas como ele experiencia a linguagem, por exemplo. Ele percebe que um filme pode ser um filme só com desenho, sem fala, né? Ele pode perceber que uma foto pode comunicar algo. E aí ele vai percebendo a partir desses traços, sons, cores e formas. O quarto campo de experiência é o escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse campo está relacionado à exploração, né? A exploração, a comunicação oral, onde a criança vai estar lá numa fase, ela vai estar já se comunicando, ela vai já estar escrevendo as primeiras palavras, ela vai utilizar essa ferramenta da escrita, do desenho, para se comunicar com os adultos, né? Com as pessoas ali. Então, ali vai ser desenvolvido, tem um desenvolvimento potencial e criativo desses conhecimentos técnicos da criança. Qual o objetivo desse campo? Proporcionar estímulos através dos jogos, de leitura de fábulas, brincadeiras de rodas e diálogos. Existe muita leitura dirigida, né? A leitura imagética, por exemplo, é duas práticas muito utilizadas em sala de aula. E o último campo, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, que é um campo que propõe a exploração e interação com o mundo exterior, objetos e pessoas como forma de enriquecer o repertório do conhecimento das crianças. Qual o objetivo desse campo? Construir noções de distância, direção, profundidade e tempo. Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. Vamos lá. Aí a gente acabou de olhar aqui, ó, que os direitos de aprendizagem, a gente aprendeu agora os princípios da BNCC, a gente aprendeu agora os campos de experiências, e a gente agora vai ver os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Né? Os bebês é do 0 aos 18 meses. As crianças bem pequenas, 19 meses a 3 anos e 11 meses. As crianças pequenas é dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses. Essas idades, elas são importantes. Eu não trouxe aqui para vocês, né, o que fala sobre cada etapa dessa, porque ficaria uma aula muito longa, mas vocês podem consultar o documento que eu mandei lá para verificar essas fases de aprendizagem. Então, cada etapa dessa, ela vai ter nuances específicas da aprendizagem da criança. Tá certo? Só para as habilidades, né? A habilidade ela é dividida por por um código chamado código alfanumérico. Os códigos alfanuméricos eles vão abrir a base falando sobre a etapa, certo? Então o EI é educação infantil, o EF é ensino fundamental, né? O EM ensino médio. Então essa primeira sigla é a sigla para apontar a etapa de ensino da criança. O segundo número, né, vai indicar a faixa etária. Então, na educação infantil, né, o 01 vai ser bebês, o 2 vai ser de 1 a 3 anos e o 3 vai ser de 4 a 5 anos. Então, se tiver o 3 ali, é a faixa etária, a faixa etária de 4 a 5. Se tiver o 2 ali, é a faixa etária de 1 a 3. Se tiver o 1 ali, é a faixa etária a faixa etária dos bebês. Então, o terceiro par, né, o primeiro par, o segundo par e o terceiro par. O terceiro par vai apontar o campo de experiência. Então, aqui,
campo de experiência vai ser apontado aqui no terceiro passo, para a educação infantil, tá? O ensino fundamental vai mudar aqui na educação infantil. Então, ó, EO, CG, TS, EF e ET. Então, a partir da letra que está aqui, ela vai apontar o campo de experiência para qual aquilo pertence. Por isso que os campos são tão importantes. Então, TS está apontando aí, ó, EI02TS, TS é traços, sons, cores e formas. E o 01 vai ser um número sequencial do campo de experiência. Então, essa a competência 1 que tem que ser trabalhada. Qual a competência 1? Tá lá, conhecimento. Tá vendo? Então tem que ficar atento a isso. Olha só, nessa aula a gente acabou de finalizar, né? É muita coisa que algumas pessoas, alguns de vocês não sabiam. Por isso que é tão importante a gente sempre também não deixar de lado a leitura dos documentos, né? Educação infantil, aqui aí tem uma divisão, né? Essa aqui, educação infantil. O que é a BNCC tem na educação infantil? Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiência e as faixas etárias, né? Cada faixa etária dessa vai obedecer uma fase da vida da criança, né? A etapa. Já no ensino fundamental, a BNCC é dividida por áreas de conhecimento, competências específicas por área, que a gente não viu hoje, tá? Componentes curriculares, competências específicas por componente, né? E aí é dividido em anos iniciais e anos finais. Vamos lá, e agora a gente vai lá. Vamos lá. E aí, 2 eixos estruturantes, né? Quais são os eixos estruturantes? Interações e brincadeiras, né? Os campos de experiências vão estar relacionados às interações e brincadeiras. A criança aprende brincando, né? Ela não aprende copiando, ela aprende brincando, né? Então, a BNCC vai trazer muito claro que a prática pedagógica do professor tem que ser relacionada às brincadeiras, né? E às interações dela com os coleguinhas, né? O eu, o outro e o nós, os próprios campos falam sobre isso, né? As interações é quando a criança interage consigo mesmo ou com o outro, né? Ou com os pares. Todas as formas de interação vão possibilitar a criança aprender. E a brincadeira tem um papel muito importante na consolidação da aprendizagem e na vivência da representação do mundo para a criança, certo? Agora vamos para o nosso simulado, que eu espero que vocês já tenham respondido, né? Na questão 1, tá vendo? A partir dos princípios éticos, políticos e estéticos anunciados nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o reforço da Base Nacional Curricular Comum, publicada em 2017, considera garantidos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a todas as crianças da creche pré-escola. Com base nesses direitos, marca a alternativa que os apresenta. Aí aqui ele pediu, qual é? Conhecer, conviver, brincar, explorar, participar e expressar. Conhecer, interagir, socializar e brincar, conhecer, alimentar-se, comunicar-se, conhecer, comunicar-se, ser cuidado. Qual é essa aí a alternativa? Letra A, né? A. Muito bem, letra A. A gente acabou de ver, né? Conhecer-se, conviver, brincar, explorar, participar e expressar-se. Ficou fácil que a gente está estudando. Vamos lá? A2. A Base Nacional Curricular é um documento que determina as competências gerais específicas e as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver durante cada etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E podemos afirmar, a criação de uma base comum para a educação básica está prevista desde 1988, a partir da promulgação da Constituição Cidadã. Base deve ser entendida como sinônimo de currículo e está intimamente ligada à construção dos currículos estaduais e municipais. 3. A criação de uma base comum para a educação básica apareceu pela primeira vez em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 4. A BNCC da Educação Infantil tem como pontos principais os 5 campos de experiência relacionados às 10 competências gerais da BNCC. Michael, qual é que vocês marcaram nessa aí? Então, essa 1 aqui está falando que a criação da base
comum da educação está prevista em 1998. Isso está certo, né? É a. Então, a inserto 1 está certo, né? Essa criação ela foi prevista, ela estava prevista em lei, né? A criação de uma base comum para orientar a prática pedagógica do professor, né? E aí, na própria Constituição, lá no artigo 210, fala sobre, está fixado que os conteúdos mínimos devem ser estabelecidos para o ensino fundamental, visando garantir a formação da base comum, está lá na lei, lá no artigo 210. Esse conteúdo mínimo foi a base legal para a elaboração de uma BNCC. Então, essa uma aqui está certa. Agora, a A2 está falando que a base deve ser entendida como sinônimo de currículo. Vamos lá, está incorreto. A base não é sinônimo de currículo. Ela é um documento de referência obrigatória, que define aprendizagens essenciais, mas o currículo é mais amplo, né? Então, isso aqui está errado. A base não é sinônimo do currículo, é um documento norteador, né? E aí, a própria BNCC Pharma, né, fala sobre isso, né? Lá tem uma parte que fala que a BNCC fala até assim, a BNCC não é currículo, ponto. Por quê? Porque ela não é um currículo para ser seguido. Ela define um conjunto de aprendizagens essenciais. Os currículos de cada rede, então, Igaraçu tem um currículo, Recife tem um currículo, Jaboatão tem um currículo, né? Ceará tem um currículo, os estados, os municípios, cada um tem o seu currículo. A BNCC não é currículo. Os currículos de cada rede escola devem incluir essas aprendizagens e acrescentar outras aprendizagens, considerando os contextos locais. Essa aqui está totalmente errada, a 2, né? E a 3 também está errada. A criação de uma base comum para a educação básica apareceu em 96, não, em 98, né? A ideia de uma base comum já estava prevista na Constituição de 1988, como a gente viu nessa aí, na 1, é isso? Reforça essa previsão, mas não foi a primeira a apresentar como conceito. Então, essa aqui está incorreto. E a 4, né? A BNCC da Educação Infantil tem como ponto 5 campos de experiência. Isso está correto, né? A BNCC organiza a educação infantil em 5 campos de experiência e os relacionados 10 campos, né, de competências gerais. Então, a gente só tem 1 e 2, não é isso? Quais são os campos de experiência que a gente falou? O eu, o outro e o nós. 2, corpo, gestos, movimentos. 3, traços, sons, cores e formas. 4, escuta, fala, pensamento e imaginação. 5, espaços, tempos, né, quantidades, relações e transformações. Se você não sabe isso, eu estou sendo sincero com você, porque eu preciso usar da sinceridade com os meus alunos, né? Se você não sabe isso, você vai ter que memorizar isso. Isso é muito importante para você. Porque você é da educação infantil, então você com certeza vai ver uma questão sobre isso. E você precisa saber. Ah, professor, mas aqui não está cobrando quais são. Tá, essa questão não está cobrando quais são os 5 campos, mas muitas questões cobram. Tá? Então, se você não sabe os cinco campos, né, tem que memorizar os 5 campos. Valeu o documento que a gente passou lá para vocês. Tá? Então, nós temos a letra A como correta, não é isso? Letra A vai ser nossa alternativa, né? 1 e 4 como correta. Alguma dúvida? Todo mundo está entendendo? Todo mundo está me ouvindo? Sheila, Marciana, Janael, Ivonete, Gilberto, Elza, Edsandra. Tá tudo ok? Posso seguir? Vamos para a questão 3. A BNCC determina um conjunto de aprendizagens essenciais pautadas. Olha aí, todas as questões que eu estou trabalhando são questões do INEP, né? Recentes, 2023, tá vendo? Vamos lá. A BNCC determina um conjunto de aprendizagens essenciais pautado em competências e habilidades para todos os estudantes da educação básica no território nacional brasileiro. Considerando o que foi exposto, avalie e marque a alternativa verdadeira. Vamos lá. A instituição de uma base comum para a educação só veio a ser exigida a partir do Plano Nacional de Educação, 2014-2024. E aí, será que essa está correta? Está errada, não é? Por quê? A instituição de uma base comum para a educação não foi exigida apenas a partir do Plano Decenal 2014/2024.
O debate sobre uma base comum para a educação no Brasil vem correndo há décadas, né, com discussões anteriores a esse plano. Então, essa não estaria correta, tá? A letra B vai falar, a base é o currículo imposto para todas as escolas no território nacional. Vamos lá. A Base Nacional Curricular não é um currículo. Todas as afirmativas que falarem que BNCC é currículo, vocês vão colocar como errado. Né? Base não é currículo. E, principalmente, um currículo imposto. Não existe como o governo federal impor um currículo aos municípios e aos estados. É um documento norteador. É um documento que estabelece que as aprendizagens essenciais que todos os estudantes da educação básica devem desenvolver ao longo da sua formação. Né? Então, a base não é currículo. Então, essa questão aí está errada. A base é instituída no âmbito do ensino fundamental e do ensino médio. E aí, isso está certo ou está errado? A BNCC só é no ensino fundamental e médio? Superior ou não? Bem, todos os níveis da educação básica, não é? A base é estudo no âmbito do ensino fundamental e médio, não só do ensino fundamental e médio. Todos os níveis e etapas e modalidades de ensino, né? A BNCC é instituída para todos os níveis e etapas, desde a educação infantil até o ensino médio. Ela não se limita apenas ao ensino fundamental e médio, enfim, vai toda ao longo da vida. Então, não seria essa. Letra D. A BNCC prevê, para além do currículo, os recursos financeiros destinados a cada escola pública. A BNCC, tá, isso está certo? É errado. A BNCC não prevê os recursos financeiros destinados para cada escola pública. Ela nem fala sobre isso, né? Ela nem se concentra na definição ela nem se concentra na definição dos valores, né? Valores destinados às escolas, né? De novo, a BNCC se concentra na definição de aprendizagens essenciais, deixando essas questões orçamentárias e de recursos para outras instâncias da educação. Só sobra a letra E, né? O currículo de cada estado e município deve ter a parte diversificada implementada pela Base Nacional Curricular Comum, englobando características regionais e locais, sociedade, da cultura e da economia dos educantes. Por exemplo, vou pegar aqui. Gilberto é professor, ele mora aqui na cidade do Recife, região, né? É correto, por exemplo, eu colocar para Gilberto trabalhar em sala de aula a cultura do Rio Grande do Sul, chimarrão? Não. Por quê? Porque não faz parte da identidade do povo do Recife. Então, Gilberto não pode trabalhar, não é que não pode, não é interessante que ele trabalhe esse aspecto cultural, porque não faz parte da identidade do povo do Recife. Ele vai trabalhar frevo, ele vai trabalhar maracatu, né? Então, essa parte diversificada, aqui, ó, tá vendo? Os currículos de cada estado e município devem ter a parte diversificada implementada pela base. Então, ó, Gilberto vai colocar o frevo aqui, vai entrar, ele vai considerar os conhecimentos, os elementos essenciais e vai considerar as peculiaridades da terra onde ele vive, para que os alunos possam se apropriar. Maracatu, frevo, né? São culturas locais. Vamos lá, então a gente segue, então a letra E é a nossa alternativa correta, a gente pode seguir, não é isso? Ivonete está assistindo direitinho, Sheila, Marciana, Janael, Edsandro, tá todo mundo acompanhando, Ângela, né? Posso seguir, não é? Vamos lá. Vamos para a próxima questão, INEP Brasil. A resolução número 2 de 27 de dezembro de 2017, que institui a orientação da BNCC, considera em seu artigo 10 o conceito de criança, adotado pelo Conselho Nacional de Educação, na resolução 5 de 2009. Marca a alternativa que corresponde a esse conceito. Vamos lá. Letra A. Sujeito histórico de direitos na sociedade. Sujeito histórico de direitos. Essa alternativa não descreve completamente o conceito, né, da criança adotado pelo Conselho Nacional da Educação. Ela não aborda, por exemplo, as múltiplas dimensões da criança como sujeito ativo. Ela está quase completa, mas não está completa. Então, não é
Essa alternativa é a nossa correta. A letra B fala sujeito histórico de direitos que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Vamos lá. Essa aqui tá correta ou não? Totalmente correta, né? Essa descrição está correta, de acordo com o conceito de criança lá na resolução e na própria BNCC, né? O quê? Porque ela enfatiza a criança como sujeito ativo, né? Envolvido em diversas atividades que contribuem para o desenvolvimento na construção da cultura e da própria identidade, né? Então, essa aqui é a mais completa aqui, nossa letra B. Então, essa é a correta, né? Sujeito histórico de direitos, éticos, políticos e estéticos. Não. Letra B. Vamos lá, essa aqui, questão 5. Analise as seções abaixo. A BNCC, a Base Nacional Comum, é uma referência obrigatória, mas não é currículo. Opa, vamos lá, vamos ver se isso aqui está certo. Isso aqui está certo, porque a gente acabou de ver que BNCC não é currículo, né? Pois os currículos da educação básica devem ter base nacional comum, a ser complementada pela parte diversificada, englobando características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Essa também parece estar certa, não é isso? Então, essa também está certa. A respeito dessas acessões, assinale a alternativa correta. A respeito dessas acessões, correta. A 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a 2 é uma justificativa correta da 1. Vamos lá. É justamente essa, né? Já matou logo de primeira, não é? As duas são verdadeiras. Eu acabei de marcar aqui que se as duas são... Porque a BNCC não é currículo, né? A BNCC não é currículo. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui na aula, né? E ela estabelece direitos e objetivos de aprendizagem essenciais, que devem ser garantidos a todos os alunos. E ela não substitui os currículos, os sistemas da rede, né, de ensino. Devem ser elaborados a partir da BNCC e complementados pela parte diversificada. Aí na 2 a gente tem aí que dizendo que os currículos para a educação básica devem ter a base comum a ser complementada pela parte diversificada. Isso está estabelecido que os currículos da educação básica devem ter uma base nacional comum e uma parte diversificada que deve ser respeitar as características locais daqueles estudantes. Então, a BNCC também reconhece isso em sua própria introdução, lá no documento, né, afirmando que os currículos eles devem respeitar essa diversidade regional, cultural, histórica do país, adaptando às realidades locais dos alunos, né, sem contrariar os direitos de aprendizagem defendidos nacionalmente. Então, já é a nossa letra A aí. Vamos lá. Vamos para 6. Vocês querem fazer alguma participação? Ivonete levantou a mão. Ô, professor, Pode falar. Que tipo de documento é a BNCC? Me fala aí, por favor. É um documento orientador, assinado em 2017. Um documento orientador. Ivonete, eu mandei lá no grupo esse documento. Não sei se tu viu. Tá bom, eu não vi não, professor, mas eu vou imprimir ele. Imprima, boa, muito bom, perfeito. Imprima 50 páginas. Se você imprimir frente e verso, dá 25. Dá para a gente ler, pegou o ônibus de manhã, já vai lendo. Certo, né? certo. E trabalhar. É importante, esse documento que eu mandei lá, ele tá todo esquematizadozinho, com desenho, com tudo mais. Tá certo? Obrigada. Nada. Qualquer coisa você pode pedir lá no suporte que a gente libera, tá bom? Tá bom. Pode pedir de novo, se tiver excluído, alguma coisa do tipo. Posso seguir aqui? Janael não quer falar nada hoje, Ivonete. Professor, Pode falar. Só para falar alguma coisa, né, que eu estou muito calado hoje, é relacionado à questão anterior que a gente respondeu. É interessante a gente observar que essas questões, as últimas questões, as questões anteriores que a gente respondeu, ela responde essa quinta, né? Isso. Tem que ter atenção no dia da prova para a gente poder matar também essas questões. Isso.
Boa, o que você falou aí. Uma questão, às vezes, sinaliza a outra. Por isso que eu falei, quando vocês forem fazer a prova, vão ser 80 questões. Não vai ser um dia tranquilo. E eu já vou logo preparando o psicológico de vocês. Vocês estão aqui em aula, né? Estou aqui com Marciana, Janael, Gilberto, Elza, Edsandra, Ângela. Se prepare. Gente, já pensou que é 80 questões mais uma redação, 5 horas e meia, vai faltar tempo, né? Porque muita gente acaba se perdendo na prova. A gente vai fazer em outubro, né? A partir do dia 1º de outubro, a gente vai fazer toda semana um simulado de 80 questões. Por isso que eu já estou adaptando vocês para esse simuladozinho de 10 questões. Apesar de que eu mando com antecedência, alguns alunos não respondem. Mas aí eu pego no pé depois no privado. Chama atenção no privado. Mas a gente vai fazer, na semana de outubro, 2 simulados de 80 questões por semana. Certo? 2 por semana. Para vocês conseguirem se adaptar ao ritmo de resolução de questões. Certo? E também, Janael, foi bom você falar isso, porque a gente vai também, Janael, elaborar você vai ter que colocar na prova, no simulado, quanto tempo você gastou para aquela prova. Então, 2 simulados por semana, só da prova, para que você possa ir se adaptando ao ritmo, porque vocês precisam se adaptar a um ritmo de resolução de questões rápido. Vocês não podem ter mais de 3 minutos em uma questão, certo? E isso é preciso pegar com o quê? Com o tempo, com leitura. Então, Janael, você que responde muitas questões, sempre está interagindo em aula, você precisa calibrar o seu tempo para saber quanto tempo você está gastando mais ou menos em cada questão. Isso vai vir da noite para o dia? Não, não vem da noite para o dia. Não é um start, não é uma adaptação. Hoje você respondeu 30 questões, 20. Hoje você respondeu 10, por exemplo. Amanhã, rapaz, hoje eu vou tentar 25. Amanhã, depois de amanhã, rapaz, eu consegui 25, vou tentar hoje 30. E aí vai se adaptando. E você vai olhando o tempo. Quando você... Isso é um exercício. Marciana, Janela, todo mundo tá aí. Sheila. É um exercício. Sentou para responder. Coloca o celular no modo avião. Coloca lá na pesquisar no celular. Bota cronômetro. Todo celular tem cronômetro. E vê quanto tempo você está gastando para cada questão. Lembrando que você tem que gastar em torno de 3 minutos, estourando 3 minutos e meio. Por quê, professor? Como é que o senhor sabe desse tempo? Esse tempo é um cálculo base para cada questão. Se você gastar 5, 10 minutos em uma questão, você vai perder. Porque a prova ela é calculada, o tempo de prova ele é calculado com base no tempo de resolução de questão, de cada item. Certo? Então, isso aí vai ser uma prática que a gente vai trazer mais vezes. Vamos lá, vamos para a questão 6 aí, que a gente estava... Vamos lá. A expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 1980, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, o que só teria seu começo no ensino fundamental, primeira parte. Situa-se, portanto, fora da educação formal. Com a Constituição Federal de 1988, o entendimento em creche e pré-escola, as crianças de 0 a 6 anos de idade, torna-se dever do Estado. Ponto. Posteriormente, com a promulgação da LDB, em 1996, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica, situando-se no mesmo patamar que o ensino fundamental e o ensino médio, segunda parte. Embora reconhecida como um direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 2 a 5 anos, apenas com a emenda constitucional de número 59 de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 2 aos 17 anos, terceira parte. Essa questão é uma questão bem difícil, certo? Vamos lá. O fragmento do texto ele foi retirado da Base Nacional Comum. Pode falar. Eu posso responder? Pode. Essa aí eu não consegui responder quando eu estava respondendo simulado, mas agora abriu a mente. Sim. Pode ser que eu consiga. Eu marcaria o A, né? Primeira parte. Sim. Não sei se eu estou certo, né? Por quê? Porque na parte 2 aqui fala... Você presta atenção, quais as partes estão incorretas? Ela pede as incorretas. Incorretas, né?
Isso, ó. Quais Pronto. partes estão incorretas? Então seria a D, item D. Porque fala aqui na parte 2 que o ensino obrigatório de zero, em creche pré-escola, de 0 a 6 anos. Eu acho que não é de 0 a 6 anos, é de 0 a 5 anos, se não me engano. E essa outra também, a parte 3 aqui está incorreta também. Vamos lá, então seria D, segunda D. parte, terceira parte. Isso. Eu não sei se está correto, né? Eu não consegui Mas responder seria o na hora, né? raciocínio dele. Ou quem marcou diferente? Elza marcou como? Sheila. Elza. Edsandra, quer falar? E a parte 3, professor, aqui fala que a educação infantil passa a ser obrigatória para crianças de 2 a 5 anos. É obrigatória de 4 a 5 anos, se não me engano. Exato. Não de zero, como é de 0 a 6 anos. A 6, né? Entendo. Vamos lá. A expressão educação pré-escolar utilizada no Brasil, até a década de 1970, expressava o entendimento que a educação infantil era uma etapa anterior, independente à primeira etapa, a preparatória para a escolarização, que só seria seu começo de ensino fundamental. A primeira parte está aqui, né? E aí depois ele fala, situa-se, portanto, fora da educação formal. Com a Constituição de 88, o atendimento em creches e pré-escolas de crianças de 0 a 6 de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB, de 96, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica, situando-se na mesma patamar do ensino fundamental e do ensino médio, segunda parte. E a partir da modificação introduzida na LDB, de 2006, quem antecipou o acesso ao ensino fundamental para 6 anos de idade, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5. Bom, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para crianças de 4 a 5 anos apenas, com a emenda constitucional de 59/2019, que determina o quê? A obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17. Essa extensão obrigatória é incluída na LDB de 2013, né, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de educação infantil. E o texto base, a terceira parte está incorreta. Só a terceira parte está incorreta. Então, nós temos aqui a primeira parte e a segunda parte como correta. E essa terceira parte, que é daqui até aqui, está incorreta. Então, quais as incorretas? Só a terceira parte, letra B. Certo? Então, a gente tem a letra B aí como terceira parte, que está incorreta. As duas outras partes estão corretas. Uma questão difícil, e essa questão, eu não tinha visto ainda o INEP cobrar assim, dividindo em partes e pedir para solicitar. A gente já percebeu aqui, ó, nessa, né, um inserto, pois, para ver se uma justifica a outra, ou um exclui a outra, ou a primeira é falsa, a primeira é verdadeira, e esse é elemento de partes, para ver qual a parte está certa do texto, que ele pegou o texto no todo e fez modificação a partir de um trecho. Faz de um trecho só uma modificação. Vamos para a questão 7. O conceito de educação integral, com base na BNCC, está comprometida, refere-se a o quê? Conceito de educação integral. Letra A, obrigatoriedade da educação básica e focar no ensino global dos conteúdos. Vamos lá. Essa alternativa, ela não reflete o conceito da educação integral, né? A gente já falou sobre a educação integral aqui, preconizado pela BNCC. O que é educação integral? A educação integral vai além do ensino global de conteúdos, né? Buscando o desenvolvimento do ser humano integral, da pessoa, né? Dos estudantes em todas as suas dimensões. Quais as dimensões? Física, intelectual, social, cognitiva, comportamental. Isso inclui aspectos cognitivos, emocionais, sociais, culturais, e por aí vai. Então, não seria essa nossa alternativa aí, letra A, né? Não seria essa aí, não. Vamos lá, letra B.
ênfase em um ensino público e gratuito voltado para a civilidade e religiosidade. Não. Totalmente incorreto, né? ênfase no ensino público gratuito voltado para a civilidade. Essa alternativa também não está alinhada ao conceito de educação integral, né? Embora a educação integral busque promover valores como civilidade e respeito, ela não se restringe apenas a isso, né? Além disso, a religiosidade não faz parte dos princípios da educação integral, preconizada pela BNCC, que busca abordagem inclusiva e laica, né? Porque o Estado é laico. C. Construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, bem como os desafios da sociedade contemporânea. Vamos lá. Essa C também está incorreta. Por quê? Porque ela não está refletindo o conceito da educação integral conforme preconizado pela BNCC, que eu acabei de falar. A proposta da BNCC é justamente construir processos educativos, né? Processos educativos, né? Construir processos educativos que estejam o quê? Aliás, aqui necessidades, as necessidades dos estudantes, as possibilidades, as interações e aos interesses deles para o mundo, né? Além de prepará-los para o desafio da sociedade contemporânea. Então, quando essa questão ela coloca aqui construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades e possibilidades dos interesses dos estudantes, bem como o desafio da sociedade contemporânea, essa até faz sentido, mas a educação integral ela busca promover aprendizagens significativas, relevantes, né? Que considerem o contexto dos estudantes e os preparem para participar ativamente da sociedade. Então, nós temos aí a nossa correta é a D, construção intencional de processos educativos, né? Educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades dos estudantes, mesmo que tais princípios não caminhem em consonância com os desafios da sociedade contemporânea. Professor, que estranho, parece estranho, mas essa é a alternativa que o gabarito aponta. Por quê? Quando ele fala sobre construção intencional dos processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades e possibilidades dos estudantes, mesmo que tais princípios não caminhem em consonância com os desafios da sociedade contemporânea. Quando a BNCC fala isso, ela fala que ela fala sobre o comprometimento com o conceito da educação integral, que visa promover o desenvolvimento pleno dos estudantes em todas as suas dimensões. Isso inclui o quê? Necessidades, possibilidades, interesses, também preparados para o enfrentamento da sociedade contemporânea, mesmo que isso não esteja interligado. Pessoal, mas eu não entendi. Mesmo que tais princípios não caminhem em consonância com os desafios da sociedade contemporânea. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Janael, tu está em sala de aula trabalhando literatura de cordel. Isso é um princípio norteador da prática lá na educação infantil, no 5º ano. Mas o aluno só quer saber de funk, de brega funk, um brega funk falando palavrão. Vamos lá. O brega funk falando palavrão são desafios da sociedade contemporânea, onde a criança é introduzida àquele tipo de cultura e acha que é correto. Você, enquanto professor, vai ter que considerar aquilo que a criança já traz, mas você vai ter que continuar trabalhando cordel. Tu tá entendendo? Deu para entender? Quando o Janael está trabalhando cordel e a criança só quer saber de brega funk, o brega funk que a criança traz, está cantando, que ouve na comunidade, que ela mora e tudo, não caminha em consonância com os desafios. Mesmo que o princípio que Janael está trabalhando de cordel não está caminhando com o que a criança ouve em casa. Entendeu? Mas mesmo assim, Janael tem que continuar trabalhando os princípios, né? Porque a base é importante que a criança aprenda sobre a cultura do cordel. Deu para entender? Porque essa deu para entender? Você vai enfrentar desafios nos quais a sociedade contemporânea vai trazer coisas que são fúteis. E mesmo assim, você tem que continuar trabalhando com os ideais preconizados no próprio currículo. Entendeu? Entendeu? Pode professor. Falar. É uma realidade, né, que acontece na sala de aula. Agora eu entendi o contexto da questão, que a gente está
a gente está vivendo hoje uma educação muito complicada, a inversão de valores, né? Sim. Eu até sempre cito um exemplo que a gente está vivendo essa inversão de valores. O que a gente quer passar para o aluno não é que o aluno vive e nem o que o aluno quer aprender, mas é uma necessidade que ele precisa. Isso. E isso acontece muito. Vamos dar um exemplo aqui, tipo, um chocolate. A gente colocava um chocolate e um celular na frente de uma criança, alguns anos atrás, a criança escolheu o bombom de chocolate. Se você colocar o celular e o chocolate hoje, ela vai escolher o celular. Então, aconteceu muito isso, entendeu? A inversão de valores. E aí, a gente agora entende a questão. Dando esse exemplo aí, que tu falou do funk. Mas parece letra C, né? Com certeza, muito Parece parecido. muito Eu marquei a C, eu marquei a C. Parece muito letra C, porque a letra C, ela caminha mais para a educação integral, ela precisa obedecer os princípios, mesmo que esses princípios sejam distorcidos pela sociedade contemporânea, porque a gente vai ver muita coisa pior ainda, vem muita coisa aí, para a gente enfrentar, nós, enquanto professores, eu digo nós, porque eu também estou em sala de aula, a gente vai enfrentar muita coisa, mas a gente não pode deixar que os princípios éticos e morais, né, mesmo que a sociedade traga coisas deturbadas na sociedade, a gente precisa caminhar com os princípios, né, em consonância com os princípios éticos e morais da nossa prática pedagógica, né, mesmo que eles não, que a sociedade jogue aí, né, na nossa cara esses absurdos, né, que as crianças vêm trazendo para a escola, né. Enfim, vamos seguir aqui. Em uma discussão em sala de aula, uma aluna manifesta uma posição depreciativa em relação à crença religiosa de outras pessoas. Diante dessa situação, qual a habilidade da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, o professor poderia desenvolver junto aos alunos para propor uma melhor conduta? Vamos lá. Letra A. Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidade de denúncia, quando for o caso. B. Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade, justificando ponto de vista, reivindicações e detalhando propostas, justificativa, objetos, ações previstas, levando em conta o seu contexto de produção e as características dos gêneros em questão. C. Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta o seu contexto de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar erros, impressões conceituais, imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre conteúdos e informações em questão. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos, e diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, considerando a autoria, o contexto social e histórico de sua produção. E aí, vocês colocaram qual nessa? Eu marquei a D, professor. D. E aí, Gilberto, Marciana, Ivonete, Elza, Sandra, Ângela, marcaram qual? Se não quiser falar, pode colocar no chat. Vamos lá. Essa aqui... A letra D. Qual? Eu achei que era a letra D, professor. D, né? Vamos lá. Essa alternativa da 8 é a letra A. A letra B? Não, a letra B. Eu pensei que era a letra B. Essa aqui é a letra A. Por quê? Veja só. Ele pergunta aqui, ó, diante dessa situação, qual é a habilidade da BNCC o professor pode desenvolver junto para propor uma melhor conduta? Qual é a habilidade da BNCC que a gente pode trabalhar? Essa questão está relacionada a uma habilidade do ensino fundamental, né, na verdade, do sexto ao nono ano. Isso vai estar lá, quando ele fala diferenciar liberdade de expressão e discurso de ódio. Isso é uma habilidade trabalhada lá na BNCC do ensino fundamental. Eu entendi defender, aí por isso que eu li defender.
A alternativa que melhor apresenta é a que contribui para uma boa conduta do educando. Entendi. Diferenciar a liberdade de expressão e discurso de ódio. Ele precisa diferenciar isso, né, certo? Então, lá nas habilidades, né, do sexto ao nono ano, tem essa descrição, né? Incorpore em sua vida e práticas de escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros de esferas jornalísticas diferentes, fontes, veículos e mídias, e desenvolvam autonomia do pensamento crítico para se situar em relação aos interesses e posicionamentos diversos e possam produzir textos noticiosos e opinativos e participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa, certo? E aí isso casa lá com o que está lá na página 141 da BNCC. É uma questão difícil, por quê? Porque as outras alternativas, elas vão apontar também caminhos, né? Como a C, né? Com a ajuda do professor, conteúdos, dados, informações para mostrar ao aluno produzir, revisar, editar textos. Só que a D, ela vai abraçar justamente a habilidade que deve ser trabalhada dentro dessa conduta do aluno, dessa discussão que houve em sala de aula. Então, essa posição depreciativa, ela condiz com um tratamento que a criança possa incorporar em sua prática, em sua vida, a escuta e a percepção de outras visões de mundo, certo? Outras visões de mundo. Então, diferenciar essa liberdade de expressão, o que eu posso manifestar enquanto minha opinião, eu acho isso feio, eu acho isso bonito, é uma coisa. Agora, o que é discurso de ódio, o que é depreciativo para com o outro, né, é algo diferente. Então, quando o professor diferencia essa liberdade de expressão e discurso de ódio, para fazer com que essa criança possa se entender a partir do discurso, certo? Talvez vocês tenham pensado aqui, vislumbrando possibilidades de denúncia, quando for o caso. Sim, porque muitos casos de racismo, homofobia. A gente tem agora a criança, a menina que foi morta, Belo Jardim, ou foi Bom Jardim, uma cidade, ela foi agredida até, que é uma coisa que choca muito, né? Porque ela não queria ficar com o menino. Isso vem de quê? De uma raiz estrutural machista, onde aquela criança, onde aquele, né, jovem, aquela menino, né, se sentiu rejeitado. E aí umas meninas e um menino foi bater nessa menina lá dentro do banheiro. Então, isso é fruto de quê? De ações nas quais esses professores, esse suporte pedagógico não entendeu essa discussão antecipada. Lógico que eu não estou dizendo que a culpa é do professor, nem a culpa é da escola. Longe de mim. Mas é preciso que a gente identifique, né, nós, enquanto pessoas que estamos ali junto com esses alunos, será que essa menina não já vinha sendo incomodada por essas crianças, esses meninos, há dias? Será que a justiça está apurando agora? Porque para chegar, né, nas vias de fato, sempre ocorre uma coisa antes. Então, quando ele fala aqui denúncia, vislumbrando possibilidade de denúncia, né? Quantas vezes a gente vê alarmes, né, de crianças querendo brigar, planejando brigar, e a gente às vezes finge que não, né? Finge que não viu, a gente não tem que fingir, a gente tem que denunciar, chegar às vias de fato para poder intervir enquanto há tempo. Então, aí, essa é a letra A. Vamos lá. A9. A BNCC e os currículos reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e desenvolvimento humano global e sua dimensão intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. A BNCC e os currículos têm papéis complementares para assegurar que as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica se materializem mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação e o adequem à realidade local, considerando a autonomia das redes de ensino, como também o contexto e as características dos alunos. MEC, adaptado. Em relação à educação integral, as afirmativas a seguir descrevem as ações pedagógicas que caracterizam um currículo em ação, à exceção de uma. Uma dessas características, todas as características caracterizam o currículo em ação, menos uma. Qual delas vocês marcaram? Marquei C, professor aí. C. Eu marquei B.
Gilberto marcou B. Essa aqui, letra A, vamos lá, contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo, dos quais as aprendizagens estão situadas. Isso está certo. Então, não é essa. Né? Se a gente quer a menos uma, então essa está certa. Isso aqui é um currículo em ação. B, decidir sobre formas, né, de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino-aprendizagem. Essa ação pedagógica, e aí, essa também é uma ação pedagógica do currículo em ação, certo? A B também é, certo? Por quê? Porque ela destaca a importância da interdisciplinaridade, do trabalho colaborativo, né? E do desenvolvimento da competência pedagógica para melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. A letra C fala construir e aplicar procedimentos da avaliação formativa com base nos critérios estabelecidos pelo projeto político pedagógico, tomando como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, as notas atribuídas ao final do semestre. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam se essa C está correta. E por que estaria correta? Professor, A eu C marquei seria essa. a C porque quando falar assim, ó, construir e aplicar procedimento de avaliação somativa, a gente eu estava lendo que a avaliação nunca pode ser somativa, ela tem que ser diagnóstica e formativa. Por isso que eu marquei a C, entendeu? Muito bem. Então, assim, a avaliação, ele fala aqui, a avaliação somativa com base nos critérios estabelecidos no projeto pedagógico. Vamos lá. Construir e aplicar procedimentos de avaliação somativa. O que é a avaliação somativa? A avaliação somativa se concentra em atribuição de notas ou avaliações finais para os alunos. Será que o currículo em ação é um construto de aplicação de procedimentos de avaliação somativa? Não. A avaliação que deve ser priorizada no currículo é a avaliação formativa, que forma o quê? Ao longo do processo, né? Ao longo do processo. A avaliação formativa, ela existe, mas ela não deve ser o foco do currículo em ação. Logo, a nossa alternativa correta é a letra C. Certo? Por quê? Porque a avaliação formativa, ela existe, ela é eficaz, mas ela não deve ser o foco de um currículo em ação. Porque um currículo em ação é um currículo em movimento. E a avaliação somativa é uma avaliação para resultados finais. SAEB, SAEP, avaliações finais do final do ano, certo? Então, é essa a nossa alternativa. E a gente vai para a nossa última questão, né? O código EI 02 e EO 03 é um exemplo de combinação alfanumérica, que a Base Nacional Comum Curricular estabelece para organizar as aprendizagens em cada etapa do ensino da educação básica. Assinale a opção que indica corretamente o que significam, respectivamente, os pares do código acima. Eu falei sobre isso agorinha, não foi? E aí, qual é? Tem aí, viu? Letra E, não é? Muito bem. EI significa etapa de ensino, né? Etapa de ensino, que pode ser educação infantil, EI, né? Educação EF, EM, né? O código EI refere-se à etapa de ensino, o código 02 refere-se ao grupo, né? Por faixa etária, o EO refere-se ao campo de experiência e o 03 refere-se à posição da habilidade. E aí, nossa alternativa correta é a letra E. Eu peguei leve com vocês, não foi hoje? E aí? Tá difícil, viu? Só tinha duas questões fáceis hoje. O negócio tá pegando pesado agora, não é, Janel? Só tinha duas fáceis hoje. A gente vai, nós nos encontramos amanhã. Gente, esse documento que eu marquei, eu fico repetindo, porque eu vejo que muitos alunos deixam para depois. E não leem o material. Leiam o material que a gente manda para vocês.